Olá, irmãos. Eu me chamo Yuri, eu sou diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria e hoje eu vim trazer para vocês uma pequena meditação no Salmo 97. Bom, no início do texto, o salmista já nos traz o tema do Salmo. Ele diz, reina o Senhor. E então ele começa a desenvolver a majestade, o domínio e o governo de Deus sobre a sua criação, sobre a sua natureza e sobre os moradores da face da terra. Primeiramente, ele mostra como a natureza, como a criação, ela reage e ela manifesta essa majestade de Deus. Como ela se rende perante ao Criador de todo o universo. Vale salientar o versículo 2, que diz, a base do seu reinado é a justiça e o juízo. Então, o salmista ele traz um louvor a Deus por causa da sua perfeita justiça e do seu perfeito juízo. Porque quando isso acontece, há alegria, há regozijo. Quando o perfeito legislador e o perfeito governante traz essa justiça ao seu povo, é a melhor coisa que pode acontecer. Então, a partir do versículo 7, o salmista mostra como os homens se colocam perante este domínio de Deus, esta majestade de Deus. E ele a divide em dois grupos. Ele fala, primeiro, os que se gloriam de ídolos, e em segundo lugar, os que se rendem ao domínio de Deus. Este primeiro grupo, dos idólatras, ele diz que os idólatras são envergonhados. Isso é simplesmente porque os deuses deles são infinitamente menores do que o Deus Criador. Ou seja, se colocarmos em comparação o Deus Yahvé com os outros falsos deuses, eles são muito menores do que o nosso Deus poderoso. Nós, como protestantes, rejeitamos muito fácil a questão da adoração de imagens de esculturas. Mas o nosso coração pecaminoso, ele facilmente cria e reconhece falsos deuses. Isso acontece quando a gente tira Deus do centro do nosso coração. Todo homem, ele tem um centro do coração para onde ele aponta e para onde ele serve. E quando a gente tira Deus desse centro, qualquer coisa ocupa esse lugar. Nós, como cristãos e como crentes em Deus, nós devemos mortificar a nossa carne e colocar Deus de volta no centro do nosso coração, para que possamos servir a Ele, porque Ele é o único que tem todo o poder e que domina tudo. Então, assim a gente fica livre de passar vergonha adorando a coisas que são infinitamente menores do que o nosso Deus Criador. O segundo grupo são os filhos de Deus, aqueles que reconhecem o domínio de Deus, reconhecem a sua autoridade e, mais que isso, se alegram nela. E essas pessoas sabem que a sua esperança está no Supremo Criador e Ele controla tudo conforme a sua boa e perfeita vontade. Nada foge dos planos dele e Ele está no controle de tudo. Desse jeito, nós podemos descansar em meio a todos os males que possam estar à nossa volta. Sejam doenças, sejam dificuldades financeiras, sejam quando os inimigos vêm contra nós. Qualquer momento, nós sabemos que temos a proteção de um Deus que governa tudo. Então, no final do texto, o salmista traz uma convocação aos santos. Ele diz, odeiem o mal. Odiar o mal nada mais é do que refletir o caráter daquele que é o governante. Se o governante é perfeito em juízo e justiça, os santos, aqueles que são seus filhos, são chamados a odiar o mal, desse modo sendo justos e praticando a justiça. Como forma de gratidão, nós devemos, em todos os nossos atos, em todas as nossas intenções e os nossos pensamentos, estar em conformidade com a lei de Deus. Porque isso é fazer o bem, é isso que o salmista conclama a todos a fazerem. E o versículo 12 diz o seguinte, alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Isso nos leva à pergunta número 1 do nosso breve catecismo de Westminster, que diz o seguinte, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E é isso que o salmista fala aqui, quando ele fala, alegrem-se no Senhor e deem graças ao seu santo nome. Ou seja, fazendo esse paralelo, a gente pode dizer que se render a este reino de Deus, a sua majestade, e viver de acordo com a sua vontade, nada mais é do que a razão de ser do ser humano. Então, percebemos que a melhor maneira de vivermos é nos dobrarmos diante dessa majestade e deste domínio de Deus, porque assim podemos descansar nele e aproveitar o máximo dessa justiça perfeita dele sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e até mais.